Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28. Quero agradecer você que está conosco nesta noite, os visitantes, irmãos, irmãs, enfim, a todos que estão. Que Deus possa te recompensar. Tenho certeza que você já teve oportunidade de adorar o Senhor. E agora nós, em alguns minutos, queremos transmitir o que o Espírito Santo de Deus tem colocado em nosso coração. Portanto, abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos encontraram, amém? Diz assim: também determinarás algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Podeis assentar-vos. Estamos neste mês de agosto, estamos refletindo um pouco sobre determinação. E para aqueles que não estiveram no domingo passado, nós falamos que determinação é diferente de intenção. Por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem vencer, porque eles têm a intenção de vencer. A pessoa tem a intenção de estudar, ser bem sucedido. A pessoa tem a intenção de galgar um ministério na obra do Senhor. A pessoa tem a intenção, mas na verdade nós podemos diferenciar a intenção de determinação. É quando chegamos diante de obstáculos e desistimos. Quando a pessoa desiste, ela não tinha uma determinação, ele tinha uma intenção. E Deus colocou isso em meu coração para transmitir para a igreja, porque Deus, Ele quer os seus filhos determinados. Deus, Ele quer os seus filhos vitoriosos, não importa em qual segmento, tanto na vida material, como na vida profissional, vida conjugal, familiar ou espiritual. E às vezes nós achamos que estamos no caminho, estamos fazendo as coisas certas, e na verdade nós não temos uma determinação, nós temos a intenção. E quando nós defrontamos, quando nós chegamos diante de algumas dificuldades, que em todo segmento há dificuldade, às vezes nós queremos desistir, porque está difícil, então vamos desistir. Então não era determinação, era intenção. Porque em todo o segmento, em tudo que nós vamos fazer, seja na obra de Deus, seja no louvor, na mensagem, departamento diaconal, nosso trabalho profissional, enfim, vida familiar, há dificuldades. E nós precisamos estar preparados para vencer. Quantas pessoas entregam, desistem de tudo porque houve algum obstáculo e ele não contava com os obstáculos. E Deus colocou isso em meu coração porque muitas pessoas desistem até mesmo na caminhada da fé, porque acham que tinha que ser fácil. Não, o que Deus não facilita teu caminho, Deus te fortalece para você vencer. É diferente. E viver na casa do Senhor como uma família que vivemos aqui, nós precisamos, irmãos, aprender da palavra. Algo interessante, eu estava estudando a palavra do Senhor. O inimigo, ele nos vence na nossa ignorância. O que é ignorância? É a ausência do saber, tá? Quando nós não sabemos, nós perdemos. Então, para que nós tenhamos esta vitória, nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos saber que a vitória é nossa, sim. A dificuldade virão, mas se nós formos determinados, nós teremos essa vitória. Se nós seguirmos o caminho, as regras, sermos fiéis ao Senhor, não há como nós sermos derrotados.
Prosperidade, irmãos, prosperidade, ela vem depois de muitas coisas. Uma delas é a fidelidade para com Deus, outro é esforço. A palavra do Senhor Jesus diz que Ele diz assim, esforça-te que eu te ajudarei. Então nós precisamos estar se esforçando em aprender a palavra do Senhor, mudar no que for preciso. Bom, se fizermos e erramos, agora vamos ver o que nós erramos para nós não errarmos mais. Então nós precisamos entender, irmãos, e eu falei domingo passado, que quem tem determinação sabe o que Deus pensa a seu respeito. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos pessoas dizendo que nós não somos capazes, somos pequenos, que não vai dar em nada, mas o que importa não é o que os outros dizem ao nosso respeito, o que importa é o que o Senhor diz ao nosso respeito, o que Ele pensa ao nosso respeito, aleluia. E Ele diz com toda a propriedade, e eu transmito a vocês, que o Senhor quer que você seja um vencedor, aleluia. E Ele diz que Ele faz do pequeno ao grande, então não há limitação para nós. O nosso limite é o céu, é o céu. Então nós precisamos saber, irmãos, que se somos determinados, a vitória é nossa. Também falamos que quem tem determinação, ele suporta as circunstâncias, porque vem circunstâncias adversas. Não é porque nós estamos na presença do Senhor, porque somos determinados, que nós vamos ser aprovados aos olhos de muitos. Não, muitas pessoas vão reprovar, muitas pessoas vão achar que não somos capazes, vão falar isso e tal, mas isso não importa. Se somos determinados, então nós vamos vencer também essas circunstâncias, nós vamos vencer as coisas, as pessoas desagradáveis, e enfim, nós colocamos como exemplo homens de Deus como Josué e Caleb. Mas hoje eu quero falar, irmãos, em alguns minutos sobre Daniel. Talvez você não sabia ou não sabe, mas Daniel, quando ele foi levado e escravizado para a Babilônia, ele era um jovem, ele era um menino. Ele não era um velho, ele era um jovem, aproximadamente 15, 16 anos, por aí. Mas ele era determinado. Ele era determinado. E isso, irmãos, que faz a diferença até hoje. Quando você vê alguém vencendo, é porque ele é determinado. Ele sabe o que ele quer na vida, ele pôs um objetivo e ele segue avante, ele vai correr atrás daquele objetivo, não importa as dificuldades, que ele sabe que virão dificuldades para nós, mas nós precisamos ser determinados. E eu peguei como exemplo, irmãos, Daniel, ele teve um momento que pediram para que ele se ajoelhasse diante do rei Dário, para que ele pudesse também fazer oferendas àquele rei, fizesse adoração àquele rei, se prostrasse diante daquele rei, daquela província, daquele reinado. Mas ele era determinado. Não é porque ele era escravizado que agora ele ia ceder, não. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia, aleluia, o Deus que estava com ele. Às vezes acontece alguma coisa para nós, nós achamos que o Senhor Jesus não está conosco, mas não. Nós precisamos ser determinados e saber o que nós queremos, amados. Nós precisamos saber, nós precisamos entender que não há outro caminho, não há outro Deus, não há outro Salvador a não ser o Senhor Jesus. Então não há outra maneira de sermos vencedores. Nós temos que continuar avante, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam. E Daniel me chamou a atenção. Olha aqui, irmãos, você não precisa abrir a tua Bíblia, mas ele decidiu a não se contaminar com a porção do rei. E essa escolha que Daniel determinou em seu coração fez ele um vencedor. A palavra do Senhor Jesus disse. Talvez muitos, e eu tenho certeza que muitos se dobraram diante do rei, achando que estava tudo perdido. Não, eu não vou eu vou, já que eu estou aqui como escravo mesmo, então não me resta mais nada.
Mas Daniel, ele tinha algo no coração dele. Ele era especial. A palavra do Senhor Jesus diz que ele conheceu, ele teve sabedoria, não só ele, como os outros três, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles tiveram sabedoria, eles tiveram entendimento. Deus colocou sobre eles, aleluia, uma responsabilidade, e eles foram fiéis ao Senhor Jesus. E isto causou que Daniel, ele teve um crescimento. Foi colocado ele como governador, como alguém realmente grande naquele lugar. Por quê, irmãos? Porque ele era determinado. E isso é importante. Não podemos, irmãos, cochear em 2 pensamentos, 3 pensamentos. Por quê? Porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Talvez você olha para você, você não sabe para onde você está indo. Talvez você pensa, será que eu vou com o Senhor Jesus se Ele vier hoje? Nós precisamos ser determinados, amados. Nós precisamos ser sérios na presença do Senhor. A palavra do Senhor Jesus diz que quando éramos meninos, nós até brincávamos como menino, agíamos como menino, mas no momento certo nós precisamos agir como adultos. E nós precisamos saber o que nós queremos. Eu tenho certeza que você quer dar vitória, eu tenho certeza que você quer prosperidade, eu tenho certeza que você quer ser bem sucedido. Então ser determinado é uma questão de escolha. Daniel escolheu e foi determinado, e nós precisamos escolher. É uma escolha nossa. Somos determinados ou não somos? Eu vou parar porque não dá certo, porque eu vou agir de uma outra forma, porque isso, porque aquilo. Não chega a lugar nenhum. Tem pessoas que estão já em uma certa idade, irmãos, e não sabem o que querem da vida. Talvez não aprenderam a ser determinado. E outras pessoas já são determinadas desde novo. Pessoas novas, pessoas na flor de idade, mas já sabem o que quer na vida. Uma coisa eu digo para você: nós não podemos deixar desse Jesus. Jesus, falando sobre Jesus, Jesus também foi determinado. Mas Jesus era Jesus, mas ele era um homem igual a nós. Ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, mas ele era determinado. O que nós estamos fazendo? Será que estamos sendo determinados em todos os sentidos da nossa vida? Aonde nós vamos chegar? Não. Daniel foi determinado, e Deus quer que nós sejamos prósperos. Olha aqui em Gênesis capítulo 1, 26 a 28, diz que Deus criou o homem para frutificar, dominar e sujeitar a terra. Então Deus criou para que você fosse dominante, para que você domine, Agora, para que isto aconteça, você precisa ter essa determinação. Se eu não sei, eu vou buscar a sabedoria. Se eu estou em um segmento da minha vida profissional e não sei, tem muitas formas de eu saber. Se eu quero ser um pregador do Evangelho de Deus e não sei a palavra, eu preciso ser determinado, eu preciso buscar a sabedoria. Se eu quero louvar a Deus e não, eu preciso ser determinado. Tudo na vida nós precisamos ser determinados, amados. Como também, irmãos, principalmente, nós precisamos ser determinados a ser salvo. A ser salvo. Amém, povo de Deus? Nós precisamos entender que a palavra do Senhor Jesus nos dá, irmãos, essa condição da salvação. Mas precisamos ser determinados. Precisamos buscar a Ele a todo instante. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar na madrugada. Está difícil? O crente, ele vence de joelho, amados. Nós precisamos vencer. Não desista da tua luta, não desista da tua família, não desista do estudo, não desista, mas lute, seja determinado, busque ao Senhor sabedoria, aleluia, porque a sabedoria vem do alto. Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas, irmãos, estão desistindo de viver? Quantas pessoas estão aí tirando a própria vida porque estão achando que as coisas estão muito difíceis? Irmãos, nós precisamos se preparar. Então nós precisamos ser determinados. Segundo ponto, irmão, a determinação é um dos segredos da prosperidade. Veja aqui, Daniel capítulo 6, versículo 7 ao 10, eu quero ler rapidamente, que diz assim, 6,
7 ao 10. 6, 7 ao 10. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto, fazer o firme intermédio que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha aqui. Agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, orava e dava graça diante do Senhor Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, prosperidade quer dizer uma guerra, é luta. Claro que muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas, enfim, pregam a prosperidade de uma forma tão fácil, né? A prosperidade que Deus quer na tua vida é através do teu esforço, do teu trabalho, amados, né? Não há como nós comprarmos essa prosperidade, nós temos que lutar. Prosperidade vem de uma fidelidade que temos para com Deus, aleluia. O Senhor Jesus nos apresenta condição de nós sermos prósperos, mas ser próspero não é ter dinheiro, irmãos, é ser feliz com aquilo que Deus dá para nós. Isto é ser próspero, porque aquele que tem o coração voltado nas riquezas, ele nunca se fartará dela, sempre vai querer mais. Sempre que ele vai querer mais, mas nós precisamos ser determinados. O que você tem colocado para este ano? Você tem colocado um objetivo na tua vida para este ano? Você tem corrido atrás? O que você tem feito? Precisamos ser determinados. Entenda, amados, como eu falei no início, intenção não significa determinação. Temos a intenção, começa com a intenção, ótimo, mas precisamos ser determinados. E se você está aqui nesta noite, louve ao Senhor Jesus, porque você está, aleluia, aprendendo, você está crescendo e o Senhor Jesus vai estar te abençoando. Terceiro ponto, pessoas determinadas nunca, jamais desistem. Daniel não desistiu, mesmo ele no calabouço, mesmo ele em situação difícil, ele nunca desistiu. Nunca, jamais nós devemos desistir, irmãos. Vem desafios para nós, mas o desafio, o que acontece com o desafio? Nós crescemos com os desafios. Isso é importante. É claro que nós devemos sair da zona de conforto. O desafio é sair da zona de conforto. Então nós precisamos ser determinados, precisamos crescer. Deus sempre honra as pessoas determinadas. Deus investe em você quando você é determinado, quando você luta e não desiste. Deus investe em você porque Ele sabe em quem Ele pode confiar. Agora, se alguém que por qualquer coisa desiste, Deus não vai investir, Deus não vai investir. Tem pessoas ao cúmulo de dizer assim, não, mas eu sendo salvo tá bom, mas nós queremos mais, irmãos. Nós queremos mais, nós queremos buscar muito mais ao Senhor. E o Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer fazer você vencedores. Nesta noite, Ele quer fazer de você vitorioso. Aleluia, seja determinado. Determinação, irmãos, é imprescindível na vida daqueles que querem vencer. Vamos ficar em pé, irmãos, não vou me delongar. Nós temos algumas apresentações, e o Senhor Jesus já tem falado em nossa vida, em nosso coração. Ser determinado. Ser determinado. Em qualquer ponto da nossa vida nós precisamos ser determinados, né? Qualquer ponto nós precisamos ser e buscar ao Senhor. Quando Daniel, ele decidiu a ser determinado, a não ceder às opressões, ele foi determinado ao Deus que ele servia. Ali ele começou a prosperidade. Deus falou assim, hoje em diante eu vou investir nesse menino, tem valor. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser determinados.
Nós precisamos saber o que queremos, lutar pelo que nós queremos, porque o Senhor só vai investir em você quando Ele vê em você pessoa determinada, pessoa que não desiste por nada, pessoa que sempre estará lutando, não importa a circunstância, não importa os obstáculos, não importa. O importante é o que o Senhor Jesus quer. Isto que é importante, né? Às vezes nós queremos algum elogio. Não, irmão, não, isso aí não nos ajuda, né? Bem ao contrário, muitas vezes elogio demais estraga as pessoas se acham, mas nós sem Deus não somos nada. Se Deus sair da nossa vida, irmãos, misericórdia, quem somos? Não somos nada. Se nós somos alguém, se estamos fazendo a obra que o Senhor Jesus tem investido em nós, aleluia, então nós precisamos ser determinados. Eu não sei o que você vai passar essa semana, mas seja determinado. Aleluia, busque ao Senhor, levante, aleluia, aí levante e procure o Senhor Jesus. Diz: Senhor, de hoje em diante eu quero ser determinado, aleluia, eu quero lutar, aleluia, eu quero colocar um ponto, um objetivo, uma razão, e eu preciso ser determinado. Chega de eu ficar vagando para um lado, para outro. Eu tenho intenção. Não, nós precisamos ser determinados. O que falta para você vencer? Feche teus olhos, curva tua cabeça. O que falta para você vencer? Talvez eu esteja falando com você, você está com caos na família, talvez no casamento. Mas eu te pergunto, o que falta? Você achou que seria fácil? Não. Eu sempre digo que só os fortes sobrevivem, e é só os fortes que sobrevivem. Mas o Senhor Jesus está aqui para te ajudar a vencer. Hoje Ele fala: seja determinado, que eu estou contigo. Aleluia, eu estou contigo. Aleluia, levante-se, se determine na vida. Talvez você não está sendo determinado na tua vida profissional. Talvez você quer um aumento, mas você não é determinado. As coisas, eu digo para você, as coisas não vão cair do céu para você. Você precisa lutar. Tudo é com sacrifício, tudo é com esforço. Mas o Senhor Jesus diz nesta noite: seja determinado, que a vitória é tua. Seja determinado, aleluia, que a prosperidade virá na tua vida. Não desanime nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades. Não desanime, mas continue avante. Saiba que você é filho, e o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Ele quer a vitória na tua vida. Aleluia, Ele quer vitória. Se alguém em nosso meio que precisa de uma oração, aí mesmo, coloque a tua mão no coração, e você vai falar nesta noite: Senhor, eu preciso ser determinado. Diz para Ele: Senhor, eu preciso ser determinado. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser determinado, mas quando vem as dificuldades, parece que me tira todas as forças. Fala com Ele. E vamos orar. Buscar do Senhor Jesus a vitória. E Ele está aqui para te dar a vitória. Se for preciso um milagre, então o milagre é teu. Mas o Senhor Jesus quer os seus filhos vitoriosos. Oramos ao Senhor. Deus de poder, Deus de graça, Deus de vitória. Queremos ser determinados. Queremos experimentar esta vitória. Que as dificuldades não venham nos afugentar, mas tenhamos a certeza da vitória. Tenhamos a certeza, Senhor Jesus, da prosperidade. Nós queremos e nós repreendemos toda a fúria do inimigo. Repreendemos toda a fúria do mal,
tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que tentam tirar as nossas forças, Senhor. Agora nós repreendemos, Senhor. Queremos ser determinados, precisamos ser determinados, precisamos da vitória, Pai. Senhor, nós clamamos, Senhor. Entra com o Teu poder, coloca um exército de anjos, Senhor, para que nós sejamos determinados, para que nós possamos crescer, para que possamos ser felizes, possamos ver, Senhor Jesus querido, alegria instantânea. Abençoa, Senhor.